Meu nome é Pastor Valdir. Tenho 41 anos. E há 4 anos, cometi um ato que me envergonha até os ossos. Era uma terça-feira de março. Calor forte batendo no asfalto do bairro São José. Eu liderava o que chamávamos de Cruzada de Libertação, um grupo de cerca de 20 fiéis exaltados, cantando hinos de guerra espiritual, caminhando de casa em casa. Nosso alvo naquela tarde era Dona Joelma, uma senhora católica de 68 anos que morava sozinha numa casa simples de Portão Verde. Ela já tinha nos mandado embora 3 vezes. Dizia que respeitava a nossa fé, mas pedia que respeitássemos a dela. Eu interpretei aquilo como resistência demoníaca. Bati na porta dela com força. Ninguém atendeu. Os fiéis ao meu redor gritavam amém, glória a Deus, quebre essa maldição, pastor. Senti uma onda de autoridade subir pelo meu peito. Empurrei o portão. Não estava trancado. Entrei. Alguns membros hesitaram, mas me seguiram. Dona Joelma apareceu na sala, assustada, segurando um terço nas mãos trêmulas. O senhor não pode entrar aqui assim, ela disse, voz baixa, mas firme. Ignorei. Fui direto até o pequeno altar que ela mantinha num canto da sala. Havia uma imagem de Nossa Senhora, cercada de velas e flores. Aquilo me enfureceu. Peguei a estátua com as 2 mãos. Era pesada, de gesso pintado à mão. Dona Joelma gritou. Não, por favor. Senti o peso da imagem, mas senti mais o peso do olhar dos meus fiéis sobre mim. Eu precisava provar algo. Precisava mostrar que Deus estava do nosso lado. Carreguei a estátua até o quintal dos fundos, onde 3 cães de guarda dormiam à sombra de uma mangueira. Eram cães grandes, mas sempre dóceis, segundo os vizinhos. Dona Joelma correu atrás de mim, implorando. Joguei a imagem no chão, perto dos cachorros. Vejam, ídolos não têm poder. Deixem os cães destruírem essa abominação. Os cachorros acordaram. Olharam para mim. Não para a imagem. Para mim. E então atacaram. Senti os dentes do primeiro cão cravarem no meu braço esquerdo antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Gritei. Tentei me soltar, mas o segundo cão agarrou minha perna. O terceiro pulou nas minhas costas. Ouvi gritos dos fiéis. Ouvi Dona Joelma chorando. Ouvi minha própria voz suplicando por ajuda. Alguém conseguiu afastar os cachorros com um pedaço de madeira. Caí no chão, sangrando. Meus braços estavam rasgados. Minhas pernas latejavam. Mas o pior não foi a dor física. Foi o olhar de Dona Joelma me encarando da janela, chorando em silêncio, segurando os cacos da imagem que os cães tinham despedaçado. Fui socorrido às pressas. Internado. As mordidas eram profundas. Infeccionaram rápido. Passei 10 dias no hospital com febre alta, enfrentando o risco de sepse. Enquanto isso, alguém tinha filmado tudo. O vídeo vazou. Viralizou. Em 48 horas, eu era o pastor fanático que invadiu a casa de uma idosa e profanou a fé dela. As redes sociais me crucificaram. Recebi ameaças. Perdi patrocinadores. A igreja se dividiu. Metade dos membros me abandonou. Minha esposa, Edilene, parou de me olhar nos olhos. Mas antes de chegar nesse ponto de ruína, eu preciso voltar. Preciso contar quem eu era. Como cheguei até ali. Nasci em Ribeirão Preto. Meu pai, Sr. Gerson, era diácono de uma igreja tradicional. Homem rígido, de poucas palavras, mas com convicções de ferro. Ele via o catolicismo como heresia. Idolatria mascarada, ele dizia. Cresci ouvindo que católicos eram cegos espirituais, que veneravam pedras em vez de adorar o Deus vivo. Minha mãe, Dona Teresa, era mais gentil, mas nunca contrariava meu pai. Aprendi desde cedo que existia o lado certo, o nosso, e o lado errado, o dos outros. Aos 12 anos, queimei uma imagem de santo que encontrei na rua. Levei para casa como troféu. Meu pai me elogiou. Você tem zelo pela casa de Deus, ele disse. Senti orgulho. Aos 15, comecei a pregar em pontos de ônibus. Aos 19, senti o chamado para o ministério. Não foi uma voz audível. Foi uma certeza que me encheu por completo. Eu seria um soldado de Cristo. Um guerreiro contra as trevas. Me formei em teologia numa faculdade conservadora. Aprendi sobre batalha espiritual, territorialidade demoníaca, confronto direto com o erro. Meus professores diziam que o mundo estava em guerra. Que não havia espaço para meio termo. Que era luz contra trevas. Absorvi tudo.
Aos 28 anos, fundei minha própria igreja, Assembleia da Verdade Pura. Começamos com 50 membros numa garagem alugada. Em 5 anos, chegamos a 300 fiéis e uma sede própria. Casei com Edilene aos 26. Ela era tímida, submissa, tudo o que eu achava que uma esposa de pastor deveria ser. Nunca questionava meus sermões. Tivemos 2 filhos, Gabriel e Samuel. Criei os meninos dentro da mesma doutrina que aprendi. Guerra espiritual. Confronto com o erro. Zelo pela verdade. Gabriel, o mais velho, sempre foi questionador. Samuel, o caçula, me obedecia sem hesitar. Minhas pregações eram inflamadas. Eu subia no púlpito e bradava contra a idolatria. Convocava os fiéis a confrontarem católicos, a entrarem em casas para quebrar maldições, a destruírem objetos religiosos. Não podemos ter comunhão com as trevas, eu gritava. E a igreja respondia com amém. Quanto mais radical eu era, mais a congregação crescia. As pessoas queriam um líder forte. Alguém que não tivesse medo de enfrentar o inimigo. Edilene me alertava às vezes. Valdir, Jesus pregava amor, não ódio. Eu a calava com versículos bíblicos. Quem não é por mim, é contra mim, eu dizia. Ela baixava a cabeça. Gabriel, aos 13 anos, me perguntou uma vez: pai, por que a gente não pode ser amigo de quem pensa diferente? Respondi com dureza: porque a luz não se mistura com as trevas. Ele nunca mais perguntou. Eu me sentia poderoso, respeitado, temido até. Os fiéis me viam como profeta, líder ungido, homem de Deus sem concessões. E eu acreditava nisso. Até aquela terça-feira de março, quando os cães de Dona Joelma rasgaram minha carne e algo muito mais profundo se rompeu dentro de mim. 3 semanas depois do ataque, minha vida começou a desmoronar de verdade. As mordidas não cicatrizavam direito. Infeccionaram 2 vezes. Voltei ao hospital. Os médicos diziam que era normal, que feridas de cão levam tempo. Mas eu sabia que havia algo mais. As cicatrizes latejavam todas as noites. Acordava com dor. Tomava remédios que não resolviam. Edilene cuidava dos curativos em silêncio. Não conversávamos mais. Ela fazia o necessário e se afastava. O vídeo tinha se espalhado para além das redes sociais. Apareceu em programas de televisão, em reportagens sobre intolerância religiosa. Meu rosto estava em todo lugar. Pastor fanático invade casa e profana a imagem sagrada, diziam as manchetes. Recebi processos. Dona Joelma me processou por invasão de domicílio e danos morais. Entidades de direitos humanos entraram com ações contra mim. Advogados me disseram que eu poderia pegar prisão. A igreja se esvaziou. Dos 300 membros, menos de 100 permaneceram. Os que ficaram estavam confusos. Alguns me defendiam, dizendo que eu estava certo em confrontar a idolatria. Outros me olhavam com desconfiança. Deixei de ser o líder ungido. Passei a ser o homem que a internet odiava. Perdi patrocinadores. O aluguel da sede não foi pago. Recebemos ordem de despejo. Edilene pediu separação numa manhã de sábado. Estava calma, decidida. Valdir, eu não reconheço mais o homem com quem casei, ela disse, sentada à mesa da cozinha. Tentei argumentar. Citei versículos sobre a indissolubilidade do casamento. Ela me cortou. Você usou Deus para machucar pessoas. Não consigo mais viver com isso. Pegou os meninos e foi para a casa da mãe dela. Gabriel, ao sair, me olhou com uma mistura de pena e raiva. Pai, Jesus mandou amar os inimigos. O Senhor jogou a fé de uma velhinha para os cachorros. Samuel chorou, mas me abraçou. Depois foram embora. Fiquei sozinho no apartamento que alugamos perto da igreja. 3 quartos vazios. Silêncio pesado. Tentei orar, mas as palavras não saíam. Abri a Bíblia e não conseguia ler. As letras embaralhavam na minha vista. Comecei a beber. Vodka barata do mercadinho da esquina. Escondi as garrafas embaixo da pia. Bebi à noite, quando o peso do silêncio ficava insuportável. Os pesadelos começaram nessa época. Sempre o mesmo. Eu estava pregando num púlpito imenso, mas a igreja estava vazia. Olhava para baixo e via que minhas mãos estavam cobertas de sangue. Tentava limpar, mas o sangue não saía. Acordava suado, com o coração acelerado, as cicatrizes nos braços queimando.
Tentei reconstruir a igreja com os fiéis que restaram. Marcamos cultos às quartas e domingos. Poucos compareciam. Eu subia no púlpito e começava a pregar, mas algo tinha quebrado dentro de mim. As palavras que antes saíam como fogo agora pareciam ocas, vazias. Eu falava sobre guerra espiritual, mas minha própria voz soava sem convicção. Os fiéis percebiam. Alguns saíam no meio do culto. Outros cochichavam entre si. Liguei para o meu pai numa noite de desespero. Estava bêbado. Chorei ao telefone. Pai, eu não sei mais o que fazer. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, voz dura, você desonrou o nome de Deus. Agora colhe o que plantou. E desligou. Não voltamos a falar. Pensei em suicídio. Sério. Não foi um pensamento passageiro. Foi uma consideração concreta. Cheguei a escrever cartas para Gabriel e Samuel. Perdoem o pai de vocês. Eu não soube ser o homem que deveria. Guardei as cartas numa gaveta. Olhei pela janela do apartamento. Morava no 5º andar. Seria rápido. Abri a janela. O vento frio bateu no meu rosto. Fiquei ali por minutos que pareceram horas. Então gritei. Deus, onde você está? Se eu estava errado, me mostra. Me pune, mas me mostra. Esperei uma resposta. Um sinal. Algo. Mas só veio silêncio. Um silêncio ensurdecedor que me encheu de pavor. Me dei conta de algo aterrorizante. Talvez Deus nunca tivesse estado nas minhas pregações cheias de ódio. Talvez eu tivesse usado o nome dele para alimentar meu próprio ego. Minha sede de poder. Meu orgulho disfarçado de zelo. Fechei a janela. Sentei no chão da sala. Chorei até não ter mais lágrimas. Os meses seguintes foram um borrão. Perdi a noção do tempo. Parei de atender ligações. Parei de sair de casa, exceto para comprar comida e bebida. As cicatrizes nos meus braços continuavam doendo. Consultei médicos. Fizeram exames. Disseram que tinha se formado fibrose nos tecidos. Que a dor era crônica. Receitaram analgésicos. Tomei. Não adiantou. Edilene ligava de vez em quando para falar dos meninos. As conversas eram breves, formais. Gabriel tinha parado de ir à igreja. Samuel ainda ia, mas com a avó. Nenhum dos dois queria me ver. Eles precisam de tempo, Edilene dizia. Eu perguntava quanto tempo. Ela não respondia. Uma noite, bêbado, revirei a Bíblia procurando respostas. Abri em Mateus 7. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Li o versículo várias vezes. Senti um aperto no peito. Quantas vezes eu tinha gritado Senhor, Senhor enquanto machucava pessoas em nome dele. Foi Edilene quem me ligou 3 meses depois da separação. Sua voz estava diferente. Não era dura nem fria. Era preocupada. Valdir, você precisa de ajuda. De verdade. Ela sugeriu que eu procurasse um psicólogo cristão, Dr. Augusto, que atendia casos de pastores em crise. Recusei imediatamente. Pastor não precisa de psicólogo, precisa de oração. Ela suspirou. Então ore. Mas vá também. Desligou. Fiquei dias pensando naquilo. Psicólogo. A palavra me soava como fraqueza. Derrota espiritual. Mas eu não conseguia mais sair da cama. Passava dias inteiros deitado, olhando o teto, sentindo o peso de algo invisível me esmagando. Finalmente, cedi. Liguei para o consultório do Dr. Augusto. Marquei a primeira sessão. Cheguei no dia combinado. Sala simples, acolhedora. Dr. Augusto era um homem na casa dos 50, cabelos grisalhos, olhar tranquilo. Me cumprimentou sem julgamento. Sentei numa poltrona de couro gasto. Ele me perguntou como eu estava. Não soube responder. Fiquei em silêncio. Ele esperou. Então fez uma pergunta que me destroçou por completo. Valdir, quando foi a última vez que você sentiu amor genuíno por alguém que pensa diferente de você? Tentei responder. Abri a boca. Nada saiu. Percebi, com horror, que eu não sabia. Não conseguia lembrar. Chorei ali, na frente dele, como uma criança perdida. Ele não tentou me consolar. Apenas ficou ali, presente, enquanto eu desmoronava. Nasei indo ao consultório do Dr. Augusto. 2 vezes por semana. Quartas e sextas.
Eu resistia a cada palhe, chegava atrasado de propósito. Cruzava os braços. Respondia com monossílabos. Mas ele não desistia. Fazia perguntas simples que me obrigavam a olhar para dentro. As sessões com o Dr. Augusto se tornaram minha única âncora. Ia toda terça-feira, no final da tarde. No começo, eu mal conseguia falar. Ficava sentado naquela poltrona, encarando o chão, tentando organizar o caos que era minha cabeça. Ele não pressionava. Fazia perguntas simples. Como foi sua semana? Você conseguiu dormir? O que você sentiu quando isso aconteceu? Aos poucos, comecei a responder. Aos poucos, as palavras voltaram. Na quarta sessão, ele me fez uma sugestão que me pareceu impossível. Valdir, você precisa pedir perdão para Dona Joelma. Pessoalmente. Senti o sangue gelar. Ela me processou. Ela me odeia. Como eu vou até lá? Ele se inclinou levemente para frente. Por isso mesmo. Você só vai se libertar quando reconhecer a dor que causou. E quando der a ela a chance de te perdoar. Ou não. A ideia me apavorou. Passei a semana inteira pensando naquilo. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Via o rosto de Dona Joelma chorando na janela toda vez que fechava os olhos. Levei 2 semanas para reunir coragem. Parei de beber. Precisava estar sóbrio. Precisava estar inteiro. Ensaiei o que diria. Escrevi e rasguei dezenas de versões. No final, desisti de preparar. Sabia que precisava ser espontâneo. Verdadeiro. Ou nada daquilo faria sentido. Foi numa tarde de quinta-feira. Céu limpo, sol forte. Vesti uma camisa simples, calça jeans. Nada que me identificasse como pastor. Caminhei até o bairro São José. As pernas tremiam. O coração batia descompassado. Cheguei na frente da casa de Portão Verde. Estava igual. Talvez um pouco mais descascado. Respirei fundo. Toquei a campainha. Ouvi passos lentos vindo de dentro. A porta se abriu. Dona Joelma apareceu. Ela me reconheceu imediatamente. Seu rosto endureceu. Os olhos, que antes eram suaves, ficaram frios. Fiquei ali, parado, sem palavras. Ela segurou a maçaneta com força, como se estivesse decidindo se fecharia a porta na minha cara. Finalmente, consegui falar. Eu vim pedir perdão. E não espero que a senhora me dê. Ela me encarou por longos segundos. Não disse nada. Apenas me olhou, como quem avalia se vale a pena escutar. Então, para meu espanto, abriu a porta e fez um gesto com a mão. Entre. Minha voz falhou. A senhora tem certeza? Ela assentiu. Entre. Entrei. A casa cheirava a lavanda e café fresco. A sala estava arrumada, limpa. No mesmo canto onde antes havia o altar profanado, agora havia uma nova imagem de Nossa Senhora. Menor, mais simples. Mas ali, cercada de flores brancas e 2 velas acesas. Senti um nó na garganta. Dona Joelma me indicou o sofá. Sente. Sentei. Ela foi até a cozinha e voltou com 2 xícaras de café. Colocou uma na minha frente. Sentou na poltrona em frente à minha. Ficamos em silêncio. Um silêncio que pesava toneladas. Eu segurava a xícara, mas não conseguia beber. As mãos tremiam. Foi ela quem quebrou o silêncio. Eu rezei por você todos os dias desde aquele episódio. Levantei os olhos, incrédulo. Por quê? Minha voz saiu rouca. Por que orar por quem te machucou? Ela sorriu. Um sorriso triste, mas sincero. Porque é isso que Jesus ensinou. E Nossa Senhora também sofreu vendo seu filho ser odiado. Ser humilhado. Ser destruído por quem achava que estava fazendo a coisa certa. Aquelas palavras me atravessaram. Senti como se alguém tivesse enfiado uma lâmina no meu peito e girado. Comecei a chorar. Não tentei esconder. Não tentei segurar. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Soluços que vinham de um lugar que eu nem sabia que existia. Dona Joelma se levantou, veio até mim e colocou a mão no meu ombro. Não disse nada. Apenas ficou ali, firme, enquanto eu desmoronava. Depois de alguns minutos, quando os soluços diminuíram, ela voltou para a poltrona. O senhor quer me contar o que aconteceu com o senhor depois daquele dia? Tentei falar, mas a voz não saía. Respirei fundo. Tentei de novo. E então contei.
Contei sobre a separação, sobre os filhos, sobre os processos, sobre a bebida, sobre os pensamentos de suicídio, sobre o vazio que me consumia por dentro. Ela ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um tempo. Então disse: "O senhor sabe qual é a diferença entre um homem orgulhoso e um homem humilde?" Neguei com a cabeça. O orgulhoso acha que sabe tudo e por isso machuca sem perceber. O humilde sabe que não sabe nada e por isso escuta antes de agir. O senhor está começando a escutar, Pastor Valdir. Isso é bom. Senti algo estranho naquele momento. Algo que eu não sabia descrever. Era como se um peso enorme estivesse sendo retirado de mim. Não era algo emocional apenas. Era físico. Senti, literalmente, como se alguém tivesse removido uma pedra do meu peito. Respirei fundo e o ar entrou com facilidade pela primeira vez em meses. As cicatrizes nos meus braços, que doíam diariamente desde o ataque, pararam de doer. Completamente. Olhei para elas, confuso. Passei a mão por cima. Nada. Nenhuma dor. Dona Joelma percebeu minha expressão. O que foi? Mostrei os braços. Não está doendo. Pela primeira vez em meses, não está doendo. Ela sorriu de novo. Aquele sorriso triste e suave. Às vezes, o corpo guarda a dor que a alma carrega. Quando a alma começa a sarar, o corpo acompanha. Fiquei sem palavras. Ela se levantou e foi até o altar. Pegou um terço pequeno, de contas azuis. Voltou e me entregou. Leve. E quando sentir raiva de novo, segure ele e lembre que o perdão é mais forte que qualquer outra coisa. Peguei o terço. As contas eram lisas, gastas pelo uso. Eu não sei rezar com isso, admiti. Ela deu de ombros. Não precisa saber. Só precisa lembrar. Me acompanhou até a porta. Antes de sair, me virei. Dona Joelma, a senhora realmente me perdoa? Ela me olhou nos olhos. Sim. E agora o senhor precisa se perdoar também. Saí daquela casa transformado. Não sei explicar direito. Mas algo tinha mudado. Caminhei pelas ruas do bairro São José com o terço no bolso, sentindo o peso leve das contas. O sol estava se pondo. O céu estava laranja e rosa. Parei numa pracinha e sentei num banco. Tirei o terço do bolso e segurei. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de desespero. Eram de alívio. De uma paz profunda que me envolveu por completo, como um abraço silencioso que eu não sabia que precisava. Nos dias seguintes, algo continuou mudando em mim. As cicatrizes não doíam mais. Voltei ao médico para o acompanhamento de rotina. Ele examinou meus braços, franzindo a testa. Isso é estranho, murmurou. Pediu novos exames. Quando os resultados saíram, ele ficou ainda mais confuso. A fibrose que tinha se formado amoleceu. Está quase imperceptível. Isso não é normal, Valdir. Eu apenas assenti. Não tentei explicar. Sabia que ele não entenderia. Eu mesmo mal entendia. Continuei as sessões com o Dr. Augusto. Contei sobre o encontro com Dona Joelma. Sobre o perdão. Sobre a dor que desapareceu. Ele ouviu com atenção e então disse algo que ficou marcado em mim. Valdir, você está passando por um processo raro. Está morrendo para o velho homem. É doloroso, mas necessário. Não tenha pressa. Deixe acontecer. Perguntei o que eu deveria fazer agora. Ele respondeu: aprenda a ouvir. Aprenda a amar sem exigir que as pessoas sejam como você quer que elas sejam. Decidi procurar um padre. A ideia me assustava. Durante anos, tinha pregado contra a Igreja Católica. Tinha chamado padres de enganadores, de lobos em pele de cordeiro. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava entender a fé que Dona Joelma tinha. A fé que a fez me perdoar. Fui até a paróquia local, uma igreja pequena de paredes brancas e vitrais coloridos. Entrei com receio. Havia poucas pessoas. Uma senhora acendendo velas. Um homem ajoelhado rezando. Sentei num banco no fundo e apenas fiquei ali, observando. Um padre idoso apareceu vindo da sacristia. Devia ter uns 60 anos, cabelos brancos, batina preta. Ele me viu e veio na minha direção. Posso ajudar? Hesitei. Eu queria conversar. Se o senhor tiver tempo. Ele sorriu com gentileza. Sempre tenho tempo. Vamos até a sacristia.
Segui ele até uma salinha com uma mesa simples e 2 cadeiras. Ele sentou e me indicou a outra cadeira. Qual é seu nome? Valdir. Ele estendeu a mão. Padre Túlio. Contei quem eu era. Contei o que tinha feito. Contei sobre Dona Joelma. Esperei julgamento. Esperei reprovação. Mas tudo que vi no rosto de Padre Túlio foi compaixão. Você foi corajoso em vir aqui, ele disse. Muitos pastores que cometeriam o que você cometeu nunca teriam coragem de reconhecer o erro. Isso já é um passo grande. Senti um alívio enorme. Padre, eu passei a vida inteira combatendo a Igreja Católica. E agora foi uma católica que me mostrou o verdadeiro perdão. Como eu lido com isso? Padre Túlio cruzou os dedos sobre a mesa. Lidando com humildade. A fé cristã, Valdir, não é sobre quem está certo ou errado. É sobre seguir Cristo. E Cristo deixou um mandamento muito claro: amar a Deus e amar ao próximo. Tudo mais é secundário. Perguntei se ele poderia me ensinar. Se eu poderia voltar para conversar. Ele assentiu. Venha quando quiser. A porta está sempre aberta. Comecei a frequentar a paróquia. Não para me converter, mas para aprender. Padre Túlio me emprestou livros sobre ecumenismo, sobre diálogo interreligioso, sobre história da igreja. Comecei a entender que minha visão tinha sido estreita, limitada, cheia de preconceitos que eu nem sabia que carregava. Aprendi que respeitar a fé do outro não significava trair a minha. Significava honrar o Deus que criou a todos nós. Voltei a ter contato com Edilene. Liguei para ela num sábado de manhã. Eu gostaria de ver os meninos. Quando eles estiverem prontos. Ela ficou em silêncio por um momento. Eles estão machucados, Valdir, mas eu vou conversar com eles. Uma semana depois, ela ligou de volta. Gabriel quer te ver. Samuel ainda não está pronto. Combinamos um encontro num shopping, num café. Terreno neutro. Cheguei antes. Meu coração batia acelerado. Quando vi Gabriel entrando, quase não o reconheci. Ele tinha crescido. Estava mais alto, mais sério. Sentou na minha frente sem sorrir. Oi, pai. Oi, filho. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ele falou: a mãe disse que o senhor está mudando. É verdade. Respirei fundo. Estou tentando. Não sei se vou conseguir, mas estou tentando. Ele me olhou nos olhos. O senhor machucou muita gente, pai. Inclusive a gente. Assenti. Eu sei. E sinto muito. De verdade. Gabriel pegou o copo de refrigerante que tinha pedido e tomou um gole. O que mudou? Contei sobre Dona Joelma. Sobre o perdão dela. Sobre Doutor Augusto. Sobre Padre Túlio. Ele ouviu tudo sem me interromper. Quando terminei, ele disse: eu quero conhecer esse novo homem que o senhor está se tornando. Mas vai levar tempo, pai. Muito tempo. Concordei. Eu sei. E vou esperar o quanto for preciso. Saímos do café juntos. Na despedida, Gabriel me abraçou. Foi rápido, mas foi real. Voltei para casa com o coração mais leve do que tinha estado em meses. Você já se sentiu assim também? Como se estivesse renascendo aos poucos, pedaço por pedaço. Decidi que não voltaria a liderar uma igreja. A conclusão veio numa madrugada, depois de horas acordado pensando. Eu tinha passado anos usando o púlpito como uma arma. Tinha pregado com ódio disfarçado de zelo. Tinha reunido pessoas ao meu redor não para servir a Deus, mas para alimentar meu próprio ego. Não confiava mais em mim mesmo naquela posição. Não por enquanto. Talvez nunca mais. Mas eu precisava fazer algo. Precisava consertar, de alguma forma, os estragos que tinha causado. Foi Padre Túlio quem me deu a ideia. Estávamos conversando numa tarde chuvosa na sacristia. Ele me perguntou: Valdir, o que você sabe fazer além de pregar? Pensei: não muito. Sempre fui pastor. Ele sorriu. Você sabe ouvir agora. Sabe acolher. Isso já é muito. Que tal usar isso para ajudar quem precisa? A ideia nasceu ali. Um projeto social. Algo simples, prático, que atendesse às necessidades reais das pessoas do bairro São José. O mesmo bairro onde eu tinha cometido minha maior vergonha. Conversei com Edilene sobre isso. Ela ficou surpresa. Você está falando sério? Estou.
Preciso fazer algo de bom naquele lugar. Ela refletiu por alguns segundos. Vou te ajudar a organizar, mas com uma condição: nada de proselitismo. Nada de usar isso para converter ninguém. Concordei imediatamente. Nada disso. Apenas ajudar. Começamos pequeno. Alugamos uma salinha numa rua lateral do bairro. 2 cômodos simples. Pedimos doações de alimentos, roupas, material escolar. Montamos uma pequena despensa comunitária. Oferecíamos cestas básicas uma vez por semana para famílias que precisavam. No começo, poucas pessoas apareciam. A desconfiança era grande. Meu rosto ainda era lembrado. Alguns me reconheciam e saíam sem pegar nada. Mas insistimos. Edilene trouxe amigas dela para ajudar. Gabriel, que tinha voltado a me ver com mais frequência, passou a ir nos sábados para organizar as doações. Padre Túlio divulgou o projeto na paróquia. Então, algo inesperado aconteceu. Dona Joelma apareceu. Foi numa tarde de sexta. Ela entrou na salinha com uma sacola cheia de roupas dobradas. Me viu e acenou com a cabeça. Vinha ajudar. Fiquei sem palavras. Edilene, que estava ao meu lado, deu um passo à frente. Dona Joelma, é uma honra tê-la aqui. A senhora sorriu. A honra é minha. Este é um trabalho bonito. A partir daquele dia, ela se tornou voluntária regular. Vinha 2 vezes por semana. Ajudava a organizar as cestas, conversava com as famílias, rezava com quem pedia. A presença dela mudou tudo. As pessoas começaram a confiar mais. Se Dona Joelma, a senhora que eu tinha ofendido publicamente, estava ali trabalhando ao meu lado, é porque algo real estava acontecendo. O projeto cresceu. Conseguimos doações maiores. Ampliamos para 3 cômodos. Começamos a oferecer aulas de reforço escolar para crianças. Edilene, que era professora, organizou um grupo de voluntários. Gabriel dava aulas de matemática aos sábados. Evangélicos e católicos trabalhavam lado a lado. Ninguém perguntava a religião. Ninguém fazia proselitismo. Apenas servíamos. Foi a coisa mais pura que já fiz na vida. Não tinha holofotes. Não tinha reconhecimento público. Não tinha ninguém me chamando de ungido. Apenas o trabalho silencioso de tentar fazer alguma diferença. Uma tarde, enquanto eu organizava prateleiras de alimentos, uma mulher entrou. Devia ter uns 40 anos, magra, olhar cansado. Trazia 2 crianças pequenas pela mão. Ela me olhou e hesitou. O senhor é o pastor Valdir? Senti o estômago apertar. Sou. Mas não estou mais pastoreando. Ela assentiu. Eu sei. Eu ia na sua igreja. Saí depois daquele episódio. Baixei a cabeça. Sinto muito. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu vim buscar ajuda. Estou desempregada. Meus filhos estão com fome. Peguei uma cesta básica completa. Coloquei também um pacote de fraldas e alguns brinquedos que tínhamos recebido de doação. Entreguei para ela. Volte sempre que precisar. Ela pegou, com os olhos marejados. Obrigada. E, pastor, o senhor mudou. Dá para ver. Aquelas palavras me atingiram fundo. Não com orgulho, mas com uma gratidão silenciosa. Talvez eu realmente estivesse mudando. Talvez houvesse esperança. Samuel finalmente aceitou me ver. Foi num domingo de tarde. Edilene ligou. Ele quer almoçar com você. Amanhã. Passei a noite sem dormir. No dia seguinte, fui até um restaurante simples perto da casa da sogra. Samuel chegou com Edilene. Ele estava tímido. Diferente do menino expansivo que eu lembrava. Sentamos. Edilene ficou em outra mesa, nos dando espaço. Oi, filho. Oi, pai. Silêncio. Então ele falou, voz baixa. Por que o senhor fez aquilo? Não precisou especificar. Eu sabia do que ele estava falando. Porque eu estava errado, Samuel. Estava cheio de orgulho e achando que estava certo. Machuquei pessoas que não mereciam ser machucadas. Ele mexeu no prato. O Gabriel disse que o senhor está mudando. É verdade. Estou tentando. Ele me olhou. Eu senti vergonha do senhor, pai. Na escola, todo mundo via aquele vídeo. Diziam que meu pai era louco. Senti uma dor profunda no peito. Eu sinto muito, filho. Sinto muito mesmo.
Sei que não posso apagar o que fiz. Mas estou tentando ser um homem melhor. Um pai melhor. Samuel ficou em silêncio. Depois disse: eu quero acreditar nisso, pai. Então me dê uma chance de mostrar. Começamos a nos ver uma vez por semana. Às vezes apenas caminhávamos no parque. Às vezes assistíamos um filme. Não falávamos muito. Mas estávamos juntos. E isso já era alguma coisa. O projeto social completou 1 ano. Fizemos uma pequena celebração. Evangélicos, católicos, pessoas sem religião definida, todos reunidos naquela salinha simples. Dona Joelma fez um bolo. Edilene preparou salgadinhos. Gabriel e Samuel ajudaram a decorar com bandeirinhas coloridas. Padre Túlio apareceu. Alguns membros antigos da minha igreja também vieram. Um deles, irmão Joaquim, me puxou de canto. Pastor, o Senhor me ensinou muita coisa errada. Mas agora está me ensinando a coisa certa. Abracei ele, sem palavras. Naquela noite, depois que todos foram embora, fiquei sozinho na salinha. Olhei ao redor. As prateleiras organizadas. As cadeiras empilhadas. Os desenhos das crianças colados na parede. Senti uma paz que nunca tinha experimentado antes. Não era a euforia de um culto lotado. Não era a adrenalina de uma pregação inflamada. Era algo mais profundo. Mais verdadeiro. Era a certeza silenciosa de que, finalmente, eu estava no caminho certo. Os processos judiciais finalmente foram resolvidos. Dona Joelma retirou a queixa dela. Disse ao juiz que tinha me perdoado e que não via sentido em continuar. As entidades de direitos humanos mantiveram a ação, mas aceitaram um acordo. Fiz serviços comunitários e participei de palestras sobre tolerância religiosa. Paguei uma multa que consumi minhas últimas economias. Mas estava em paz com isso. Era consequência justa dos meus atos. Durante uma das palestras, conheci um rabino chamado David. Ele conduzia diálogos interreligiosos na cidade. Conversamos depois do evento. Contei minha história. Ele ouviu com atenção e então disse: Valdir, você passou pelo que chamamos de techuvá. Retorno. Arrependimento verdadeiro. É um dos conceitos mais sagrados do judaísmo. Você morreu para o velho homem e está renascendo. Aquelas palavras me tocaram de uma forma profunda. Rabino, eu passei a vida achando que só a minha fé estava certa. Como eu lido com isso agora? Ele sorriu, aceitando que Deus é maior que qualquer religião, e que todos nós, de formas diferentes, estamos buscando a mesma luz. Comecei a participar dos encontros interreligiosos que o rabino David organizava. Protestantes, católicos, judeus, espíritas, alguns muçulmanos. Sentávamos em círculo e conversávamos sobre fé, sobre dúvidas, sobre esperança. No começo, eu apenas ouvia. Tinha medo de falar e dizer algo ofensivo sem perceber. Mas aos poucos fui me soltando. Compartilhei minha história. Compartilhei meu processo. Muitos se emocionaram. Alguns me abraçaram depois. Edilene e eu começamos a reconstruir nossa relação. Não como marido e mulher. Isso tinha se perdido. Mas como amigos. Como parceiros no cuidado dos meninos e no trabalho do projeto social. Ela estava namorando alguém. Um professor da escola onde trabalhava. Me contou numa tarde enquanto organizávamos doações. Valdir, eu preciso te falar uma coisa. Conheci alguém. Senti um aperto. Não de ciúme, mas de perda definitiva. Ele te trata bem? Ela sorriu. Trata. Muito bem. Respirei fundo. Então eu fico feliz por você. Gabriel entrou na faculdade. Engenharia. Samuel estava se preparando para o vestibular. Os dois tinham se afastado da igreja evangélica. Não por raiva de Deus, mas por raiva do que tinham visto a religião fazer comigo e através de mim. Tentei não forçar nada. Apenas estava presente. Às vezes, Gabriel me fazia perguntas sobre fé. Eu respondia com honestidade. Pai, o senhor ainda acredita em Deus? Acredito, mas de forma diferente. Menos arrogante. Mais humilde. Ele refletiu. Acho que isso faz mais sentido. 2 anos depois do episódio com Dona Joelma, recebi um convite inesperado. A paróquia onde Padre Túlio atendia ia fazer um evento sobre perdão e reconciliação. Ele me pediu para dar um testemunho. Valdir, sua história precisa ser contada.
Pode ajudar muita gente. Hesitei. Padre, eu não sei se estou pronto para isso. Ele colocou a mão no meu ombro. Ninguém nunca está completamente pronto. Mas você tem algo importante a dizer. Aceitei. No dia do evento, a igreja estava cheia. Católicos, evangélicos, pessoas sem filiação religiosa. Dona Joelma estava na primeira fileira. Edilene e os meninos também. Subi no pequeno palco montado no altar. Olhei para todas aquelas pessoas. Meu coração acelerou. Respirei fundo. E comecei a falar. Contei tudo. Desde a infância rígida. Passando pela fundação da igreja. Pelo fanatismo crescente. Pelo episódio terrível com Dona Joelma. Pela queda. Pelo fundo do poço. Pelo perdão inesperado. Pela reconstrução. Minha voz falhou várias vezes. Parei para respirar. Algumas pessoas choravam. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Então, Dona Joelma se levantou e começou a aplaudir. Devagar. Outros se levantaram também. O aplauso cresceu. Não era para me celebrar. Era para celebrar a graça. A misericórdia. A possibilidade de recomeço. Depois, muitas pessoas vieram falar comigo. Algumas contaram suas próprias histórias de intolerância. Outras pediram conselho. Um pastor jovem, com olhar atormentado, me puxou de lado. Pastor Valdir, eu estou me tornando o que o senhor era. Eu prego com ódio. Eu ataco outras religiões. E estou percebendo que isso está me destruindo por dentro. Segurei o braço dele. Então pare. Antes que seja tarde demais. Antes que você machuque alguém que não merece ser machucado. Ele chorou ali, na minha frente. Orei com ele. Não uma oração de guerra espiritual, mas uma oração simples, pedindo por luz e sabedoria. O projeto social cresceu ainda mais. Conseguimos um espaço maior. Agora oferecíamos não apenas cestas básicas e reforço escolar, mas também oficinas profissionalizantes. Costura, marcenaria, informática básica. Dona Joelma coordenava a oficina de artesanato. Edilene coordenava a parte educacional. Eu ficava na gestão geral e no atendimento às famílias. Gabriel e Samuel ajudavam sempre que podiam. Havia dias difíceis. Dias em que a culpa voltava. Dias em que eu me perguntava se realmente merecia uma segunda chance. Nesses dias, eu ia até a paróquia. Sentava num banco vazio. Olhava para o altar simples. Para a imagem de Nossa Senhora que um dia eu desprezei. E pedia forças para continuar. Não em voz alta. Apenas no silêncio do coração. E sempre, de alguma forma, senti aquela paz profunda me envolvendo de novo. 3 anos depois do incidente, Dona Joelma adoeceu. Câncer. Agressivo. Fui visitá-la no hospital. Ela estava fraca, mas sorrindo. Valdir, que bom que você veio. Segurei a mão dela. Como a senhora está? Ela deu de ombros. Velha e cansada, mas em paz. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ela disse, você sabe que eu não me arrependo de ter te perdoado, né? Minha voz falhou. Eu sei. E nunca vou esquecer. Ela apertou minha mão com a força que ainda tinha. Prometa que vai continuar o trabalho. Que vai continuar mostrando que o amor é mais forte. Prometi. Dona Joelma faleceu 2 semanas depois. O velório foi na paróquia. A igreja estava lotada. Pessoas de todas as religiões. Padre Túlio celebrou a missa de corpo presente. Pediu que eu dissesse algumas palavras. Subi até o púlpito. Olhei para o caixão coberto de flores brancas. E falei. Dona Joelma me ensinou o que anos de teologia não conseguiram ensinar. Me ensinou que o perdão é real. Que a graça existe. Que o amor vence. Ela foi instrumento de Deus na minha vida. E serei eternamente grato. Depois do enterro, fiquei no cemitério até todo mundo ir embora. Sentei na beira do túmulo. Conversei com ela, mesmo sabendo que ela não estava mais ali. Agradeci. Pedi perdão de novo. Prometi que honraria a memória dela. Quando me levantei para ir embora, senti algo estranho. Uma brisa suave, mesmo não havendo vento. E um cheiro leve de lavanda. O mesmo cheiro que a casa dela sempre teve. Sorri, com lágrimas nos olhos. E fui embora em paz. Depois da morte de Dona Joelma, assumi a coordenação da oficina de artesanato. Não tinha experiência nenhuma.
Mas as voluntárias que trabalhavam com ela me ensinaram. Aprendi a fazer crochê, bordado, pintura em tecido. No começo, meus trabalhos eram horríveis. As mulheres riam, gentilmente. Pastor, o senhor precisa ter paciência. Artesanato não se faz com pressa. Eu ria junto. Era bom rir de mim mesmo. Durante anos, tinha me levado sério demais. Tinha me colocado num pedestal que eu nunca deveria ter subido. As oficinas viraram um espaço de cura para muita gente. Mulheres que tinham sofrido violência doméstica. Homens desempregados que precisavam recuperar a dignidade. Jovens que buscavam uma alternativa às drogas. Ali, ninguém julgava ninguém. Apenas trabalhávamos lado a lado, criando coisas com as mãos, conversando sobre a vida, dividindo dores e esperanças. Uma tarde, uma mulher chamada Cleide apareceu. Tinha uns 50 anos, olhar duro, braços cruzados. Sentou no fundo da sala e ficou apenas observando. Quando terminamos, ela veio até mim. Você é o pastor Valdir, né? Sou. Mas não uso mais esse título. Ela deu um sorriso amargo. Eu também era evangélica. Frequentava uma igreja parecida com a sua. Fui expulsa porque me divorciei de um homem que me batia. Disseram que eu era rebelde, que estava fora da vontade de Deus. Senti um peso no peito. Sinto muito. Ela continuou. Passei 10 anos com raiva de Deus. Raiva da igreja. Raiva de tudo. Mas vim aqui porque ouvi falar que esse lugar era diferente. Cleide voltou na semana seguinte. E na outra. E na outra. Começou a fazer crochê. Era talentosa. Suas peças eram delicadas, cheias de detalhes. Conversamos muito durante esses meses. Ela me contou sobre os anos de abuso. Sobre a culpa que sentia por ter saído da igreja. Sobre a solidão. Ouvi tudo sem tentar consertar. Apenas estive presente. Um dia, depois da oficina, ela me disse: Valdir, eu acho que estou começando a acreditar de novo. Não em igreja, mas em Deus. Senti uma alegria profunda. Fico feliz por você, Cleide. Ela sorriu. Pela primeira vez, um sorriso verdadeiro. Obrigada por não tentar me converter, por apenas me respeitar. Abracei ela. É o mínimo que eu posso fazer. Gabriel se formou em engenharia. Na colação de grau, ele me chamou para ir. Fui com Edilene, Samuel e o namorado dela, André. Foi estranho no começo, estar ali como uma família reconfigurada. Mas também foi bonito. Quando chamaram o nome de Gabriel, ele subiu ao palco. Recebeu o diploma. Olhou para nós na plateia e sorriu. Depois da cerimônia, ele me abraçou forte. Obrigado por ter mudado, pai. Eu precisava ver isso. Não consegui responder. Apenas o abracei de volta, com lágrimas nos olhos. Samuel decidiu estudar psicologia. Disse que queria ajudar pessoas que passaram pelo que ele passou. Filhos de líderes religiosos rígidos. Pessoas machucadas pela fé mal aplicada. Fiquei orgulhoso. Num domingo, ele me perguntou: Pai, o senhor ainda lê a Bíblia? Leio, mas de forma diferente. Ele inclinou a cabeça. Como assim? Respirei fundo. Antes, eu lia procurando munição para atacar quem pensava diferente. Agora, leio procurando entender o coração de Deus. E percebo que ele é muito mais amoroso do que eu imaginava. Samuel ficou em silêncio por um tempo. Então disse: Eu acho que um dia vou voltar a acreditar. Mas por enquanto, ainda estou machucado demais. Segurei a mão dele. Não tenha pressa, filho. Deus vai esperar. E eu também. O projeto social completou 5 anos. Fizemos uma celebração maior dessa vez. Alugamos uma quadra coberta. Montamos barracas com artesanato feito pelas oficinas. Vendemos tudo e revertemos o lucro para o próprio projeto. Teve música ao vivo. Comida. Crianças correndo e brincando. Padre Túlio estava lá. O rabino David também. Pastores de igrejas evangélicas que tinham começado a apoiar nosso trabalho apareceram. Cleide vendeu todas as suas peças de crochê. Estava radiante. No final da tarde, pediram que eu falasse. Não tinha preparado nada. Subi num pequeno palanque improvisado. Olhei para todas aquelas pessoas. Famílias que tínhamos ajudado. Voluntários que doavam seu tempo. Amigos que acreditaram na minha mudança. Comecei a falar:
Voz embargada. 5 anos atrás, eu era um homem cheio de certezas. Achava que sabia exatamente quem Deus era e como ele agia. Usava essas certezas para machucar pessoas, para julgar, para destruir. Hoje, sou um homem cheio de dúvidas. Mas aprendi que a dúvida pode ser um lugar sagrado. Porque é na dúvida que a gente aprende a ouvir. É na dúvida que a gente se abre para o mistério. E Deus, no fim das contas, é mistério. Mistério que se revela no amor, no perdão, na misericórdia. Obrigado a cada um de vocês por me ensinarem isso. Obrigado por terem me dado uma segunda chance que eu não merecia, mas que aceitei com gratidão. As pessoas aplaudiram. Desci do palanque. Edilene me abraçou. Você se tornou um homem melhor, Valdir. De verdade. Aquelas palavras significaram mais do que qualquer elogio que já tinha recebido como pastor. Naquela noite, voltei para meu pequeno apartamento. Sentei na varanda. Olhei para o céu estrelado. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Na queda. Na dor. No perdão inesperado. Na reconstrução lenta e difícil. Senti uma gratidão profunda. Não pelo sofrimento em si, mas pelo que o sofrimento tinha me ensinado. Peguei o terço que Dona Joelma tinha me dado. As contas azuis estavam gastas agora. Eu assegurava toda noite antes de dormir. Não rezava as orações católicas. Não sabia decorado. Mas conversava com Deus do meu jeito. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter usado uma senhora católica de 68 anos para me mostrar quem tu realmente és. Obrigado pelo perdão que eu não merecia. Ajuda-me a continuar merecendo essa segunda chance. A brisa da noite era suave. Fechei os olhos. E senti aquela paz de novo. A paz que não depende de circunstâncias. A paz que vem de saber que, apesar de todos os erros, existe graça. Existe misericórdia. Existe sempre a possibilidade de recomeço. Os anos seguintes trouxeram uma estabilidade que eu não conhecia. Não era uma vida espetacular. Não tinha holofotes. Não tinha multidões. Mas tinha propósito. Acordava toda manhã sabendo que haveria famílias para atender, pessoas para ouvir, trabalho para fazer. E isso era suficiente. Mais que suficiente. O projeto social se consolidou. Conseguimos firmar parcerias com empresas locais. Recebíamos doações regulares. Contratamos 2 funcionários para ajudar na gestão. Eu não recebia salário. Vivia de trabalhos esporádicos como pedreiro e pintor. Tinha aprendido esses ofícios nos últimos anos. Era bom trabalhar com as mãos. Tinha algo de redentor nisso. Construir em vez de destruir. Cleide se tornou uma das voluntárias mais ativas. Coordenava a oficina de artesanato agora. Tinha voltado a frequentar uma igreja, não evangélica, mas uma comunidade ecumênica onde pessoas de diversas denominações se reuniam para adorar juntas. Ela me convidou algumas vezes. Fui. Era diferente de tudo que eu tinha conhecido. Não havia disputa teológica. Não havia quem estava certo ou errado. Apenas pessoas buscando Deus do jeito que sabiam. Numa dessas reuniões, conheci uma mulher chamada Ana. Ela era viúva, trabalhava como enfermeira. Tinha um sorriso gentil e olhos cansados de quem já tinha visto muita dor. Conversamos depois do culto. Ela sabia quem eu era. Tinha visto o vídeo anos atrás. Você mudou muito, ela disse, sem julgamento. Estou tentando, respondi. Começamos a conversar mais. Ela aparecia nas reuniões. Depois começou a frequentar o projeto social como voluntária. Nos aproximamos. Não foi um romance cinematográfico. Foi algo lento, construído sobre respeito e amizade. Depois de um ano, ela me perguntou, Valdir, você acha que um dia vai conseguir amar alguém de novo? Pensei antes de responder. Acho que sim. Mas precisa ser alguém que entenda meu passado. Que saiba que eu ainda estou aprendendo a ser uma pessoa melhor. Ela sorriu. Eu entendo. E quero conhecer esse homem que você está se tornando. Namoramos por 2 anos. Apresentei ela aos meninos. Gabriel e Samuel gostaram dela. Edilene também. Ela é boa para você, Valdir, Edilene disse. Ana não tinha pressa. Não cobrava. Apenas estava presente nos dias bons e nos ruins. Casamos numa cerimônia simples. Padre Túlio celebrou. Rabino David fez uma oração. Um pastor amigo meu leu um texto bíblico. Foi bonito.
Pequeno, mas verdadeiro. Gabriel arranjou um bom emprego como engenheiro. Samuel estava terminando a faculdade de psicologia e já atendia em estágio supervisionado. Os dois tinham se tornado homens. Homens bons. Apesar de mim. Ou talvez por causa do que tinham visto, tanto o erro quanto a tentativa de conserto. Numa noite, Gabriel me ligou. Pai, eu comecei a frequentar uma igreja. Senti o coração apertar. Por que você está me contando isso? Ele riu. Porque eu queria que o Senhor soubesse. E queria te dizer que é uma igreja diferente. Não é como a sua era. Eles pregam amor, acolhimento, respeito pelas diferenças. Respirei aliviado. Fico feliz por você, filho. De verdade. Ele fez uma pausa. E pai, obrigado por não ter me forçado a voltar, por ter me deixado encontrar meu próprio caminho. Samuel ainda não voltou à fé organizada, mas tem sua própria espiritualidade. Medita. Lê sobre filosofia e religiões orientais. Diz que está construindo algo que faça sentido para ele. Respeito isso. Aprendi que fé não é algo que se impõe. É algo que se oferece. E cada pessoa aceita ou constrói do jeito que consegue. Hoje, 4 anos depois daquele episódio terrível, não me chamo mais de guerreiro de Deus. Não me vejo como soldado de Cristo. Me vejo como servo humilde. Alguém que está tentando consertar os estragos que causou. Alguém que aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que o Evangelho é sobre amor, não sobre guerra. Ainda visito o túmulo de Dona Joelma. Vou lá uma vez por mês. Levo flores brancas. Limpo a lápide. Converso com ela, mesmo sabendo que ela não está mais ali. Conto sobre o projeto. Sobre as pessoas que estamos ajudando. Sobre as vidas que estão sendo transformadas. Agradeço. Sempre agradeço. O terço de contas azuis que ela me deu está comigo sempre. Carrego no bolso. Às vezes, em momentos de ansiedade ou dúvida, passo os dedos pelas contas. Não rezo as orações católicas formalmente, mas aquele objeto se tornou um símbolo para mim. Símbolo do perdão que recebi, da graça que não mereci, da misericórdia que me salvou. Não sou mais o homem que invadiu aquela casa, que profanou aquela fé, que machucou aquela senhora, mas também carrego para sempre a memória daquele homem. Porque esquecer seria perigoso. Seria abrir espaço para que o orgulho voltasse, para que a arrogância se instalasse de novo. Então lembro. Todo dia, lembro. E uso essa memória como combustível para fazer diferente. Às vezes, quando vejo uma imagem de Nossa Senhora, numa casa, numa igreja, num cemitério, não sinto mais raiva ou desprezo. Sinto respeito. Porque foi através da fé dela, através da devoção de uma senhora católica que eu profanei, que encontrei o verdadeiro Deus. Aquele que habita no perdão, não no fanatismo. Aquele que se revela no amor, não no ódio. Aquele que acolhe os caídos, não os que se acham perfeitos. Minha vida não é extraordinária agora. Não tenho histórias miraculosas para contar toda semana. Não subo em púlpitos para inflamar multidões. Mas tenho paz. Uma paz profunda que nenhuma quantidade de sucesso ministerial jamais me deu. E tenho propósito. Pequeno. Humilde. Mas real. Acordo toda manhã e pergunto: como posso servir hoje? Como posso ser útil? Como posso honrar a segunda chance que recebi? E então saio. Vou até o projeto. Cumprimento as pessoas. Ouço histórias. Carrego caixas. Organizo doações. Abraço quem precisa. Choro com quem chora. Rio com quem ri. É um trabalho silencioso. Mas é um trabalho santo. Ana me perguntou outro dia: você se arrepende de ter sido pastor? Pensei bastante antes de responder. Não me arrependo de ter seguido o chamado. Me arrependo de ter distorcido ele. De ter transformado a mensagem de amor em mensagem de ódio. Mas se eu não tivesse passado por tudo isso, não seria quem sou hoje. E quem sou hoje, finalmente me agrada. Ela sorriu e segurou minha mão. Você é um homem bom, Valdir. Não sei se sou, mas estou tentando ser. Todo dia, estou tentando. Se você pudesse descrever a sua busca por algo maior em apenas uma palavra, qual seria? Há poucos meses, recebi um convite inesperado. Uma rede de televisão estava produzindo um documentário sobre intolerância religiosa e reconciliação. Queriam me entrevistar. Hesitei muito. Não queria holofotes de novo.
Não queria que aquilo virasse sobre mim. Mas Ana me encorajou. Valdir, sua história pode ajudar pessoas que estão cometendo os mesmos erros que você cometeu. Pode salvar alguém de passar pelo que você passou. Conversei com o Padre Túlio. Ele concordou. Testemunho verdadeiro sempre vale a pena. Aceitei. A gravação foi na sede do projeto social. Eles filmaram o espaço, as oficinas, as pessoas trabalhando. Me entrevistaram por quase 3 horas. Contei tudo de novo. O fanatismo, a queda, o perdão, a reconstrução. Chorei durante a gravação. Não tentei esconder. Quando terminamos, o diretor veio até mim. Obrigado por sua honestidade. Isso vai tocar muita gente. O documentário foi ao ar meses depois. Assisti em casa, com Ana, Gabriel e Samuel. Foi difícil me ver na tela. Ouvir minha própria voz contando aqueles episódios. Ver imagens antigas da minha igreja, dos cultos inflamados, do vídeo da invasão. Mas também foi libertador. Como se, ao expor aquilo publicamente de novo, mas dessa vez com arrependimento genuíno, eu estivesse fechando um ciclo. A repercussão foi grande. Recebi centenas de mensagens. Algumas de apoio, outras de crítica. Pessoas dizendo que eu nunca deveria ter feito o que fiz, que o perdão não apaga a dor. Tinham razão. O perdão não apaga, mas permite seguir em frente. Outras mensagens eram de pastores e líderes religiosos que se identificaram com minha história. Estou me tornando você, escreveu um. Por favor, me ajude a parar antes que seja tarde. Comecei a receber convites para falar em igrejas, em eventos, em universidades. Aceitei alguns. Não todos. Não queria que aquilo virasse uma carreira. Mas quando sentia que podia genuinamente ajudar, ia. Falava para pastores sobre os perigos do orgulho espiritual. Falava para jovens sobre a importância do respeito às diferenças. Falava para comunidades sobre reconciliação. Numa dessas palestras, um jovem pastor me procurou depois. Devia ter uns 30 anos. Olhar angustiado. Pastor Valdir, eu tenho medo de estar no caminho errado. Prego com tanta agressividade. Ataco católicos, espíritas, umbandistas. Minha igreja cresce, mas eu não sinto paz. Sentei com ele. Conversamos por mais de 1 hora. Contei minha experiência. Alertei sobre os sinais. Se você não sente paz, preste atenção. Pode ser Deus tentando te mostrar algo. Ele saiu dali pensativo. Meses depois, me mandou uma mensagem. Mudei minha forma de pregar. Perdi alguns membros, mas ganhei minha alma de volta. O projeto social continuou crescendo. Agora atendíamos mais de 200 famílias por mês. As oficinas profissionalizantes tinham ajudado dezenas de pessoas a conseguirem emprego. Cleide tinha aberto um pequeno negócio vendendo artesanato online. Estava ganhando o próprio sustento. Você me devolveu minha dignidade, ela me disse uma vez. Neguei com a cabeça. Você sempre teve dignidade, Cleide. Eu só ajudei você a enxergar isso. Gabriel se casou. A noiva era católica. A cerimônia foi numa igreja católica. Fui com Ana. Sentei no banco e assisti meu filho subir ao altar. Padre Túlio celebrou a missa. Quando chegou o momento das bênçãos, ele chamou os pais para a frente. Edilene e André foram. Eu e Ana fomos. Ficamos ali, ao redor dos noivos, enquanto o padre orava. Senti uma emoção profunda. Anos atrás, eu teria me recusado a entrar numa igreja católica. Teria chamado aquilo de heresia. Agora, estava ali, abençoando meu filho, em paz com tudo. Samuel terminou a faculdade e começou a atender como psicólogo. Seu foco era ajudar pessoas que sofreram abusos religiosos. Eu passei por isso, pai. Sei o que é crescer com medo de Deus em vez de amor por Ele. Quero ajudar outros a se libertarem disso. Fiquei orgulhoso. E ao mesmo tempo, sentindo uma dor quieta. Porque meu filho tinha sido machucado pela forma como eu conduzi minha fé. Mas ele estava transformando essa dor em propósito. E isso era lindo. Edilene e André se casaram também. Foi uma cerimônia pequena, só família próxima. Fui convidado. Fui com prazer. Depois da celebração, Edilene veio até mim. Valdir, obrigada por ter mudado. Obrigada por ter se tornado alguém que nossos filhos podem respeitar de novo. Abracei ela. Obrigada por não ter desistido de mim.
por ter sugerido que eu procurasse ajuda quando eu mais precisava. Ana e eu nos mudamos para uma casa pequena perto do projeto social. Tinha um quintal onde plantamos flores e hortaliças. De manhã, antes de ir trabalhar, eu regava as plantas. Era um momento de meditação. Olhava para as folhas verdes, para as flores desabrochando, e pensava em como a vida é resiliente. Como, mesmo depois da seca, da tempestade, da destruição, ela encontra um jeito de brotar de novo. Numa dessas manhãs, enquanto regava os tomates, tive uma percepção clara. Eu tinha passado a maior parte da minha vida tentando provar que estava certo, tentando vencer debates teológicos, tentando converter pessoas. Mas o que realmente importava, no final, não era estar certo. Era amar bem. Era servir com humildade. Era reconhecer que o mistério de Deus é grande demais para caber nas minhas certezas. Voltei a ler a Bíblia regularmente, mas de forma diferente. Lia devagar. Meditava nos textos. Procurava entender o coração por trás das palavras. E descobri coisas que nunca tinha visto antes. Descobri que Jesus passava mais tempo com os marginalizados do que com os religiosos. Que ele confrontava os orgulhosos, não os pecadores. Que seu evangelho era de inclusão, não de exclusão. Como eu tinha perdido isso por tanto tempo? Padre Túlio adoeceu. Câncer de pâncreas. Agressivo. Fui visitá-lo no hospital sempre que pude. Ele estava fraco, mas ainda sorrindo. Valdir, estou orgulhoso de você. Realmente orgulhoso. Segurei a mão dele. Padre, o Senhor foi fundamental na minha reconstrução. Não sei onde estaria sem o Senhor. Ele apertou minha mão com a pouca força que tinha. Você estaria exatamente onde Deus queria que você estivesse. Eu apenas fui um instrumento. Assim como Dona Joelma foi. Assim como tantos outros. Padre Túlio faleceu 2 semanas depois. O funeral foi imenso. A igreja não comportou toda a gente que apareceu. Pessoas de todas as religiões. Testemunhos emocionados sobre como ele tinha impactado vidas. Falei também. Padre Túlio me ensinou que o amor de Deus não tem fronteiras. Que a graça não conhece denominações. Que o importante não é a placa da igreja, mas o coração de quem serve. Vou carregar esses ensinamentos pelo resto da vida. Depois do enterro, caminhei pelo cemitério. Passei pelo túmulo de Dona Joelma. Parei ali por alguns minutos. Dona Joelma, o Padre Túlio foi se encontrar com a senhora. Cuidem um do outro lá. E obrigado. Sempre obrigado. A brisa suave balançou as flores que eu tinha deixado ali. Sorri, com lágrimas nos olhos. E segui em frente. Hoje, quando olho para trás, vejo um percurso marcado por dor, mas também por graça. Não romantizo o sofrimento. Não digo que foi necessário. Poderia ter aprendido sem machucar tanta gente. Mas aprendi. E uso o que aprendi para tentar fazer diferente. Para tentar ser melhor. Para tentar honrar as pessoas que me perdoaram quando eu não merecia. O projeto social agora tem um nome oficial: Casa Joelma. Colocamos uma placa na entrada com o rosto dela. Embaixo, uma frase que ela dizia sempre: o amor vence. Toda vez que passo por aquela placa, sinto um aperto no peito. Mas é um aperto bom. É a certeza de que, apesar de tudo, algo bonito nasceu da minha pior vergonha. Atendemos pessoas de todas as religiões. Ou de nenhuma. Não perguntamos credo. Não fazemos proselitismo. Apenas servimos. E isso, descobri, é a forma mais pura de evangelismo. Não com palavras, mas com ações. Não com julgamento, mas com acolhimento. Não com superioridade, mas com humildade. Há algumas semanas, uma jovem apareceu no projeto. Devia ter uns 20 anos. Carregava uma criança pequena no colo. Olhar cansado, roupas surradas. Pediu uma cesta básica. Enquanto eu separava os itens, ela me reconheceu. O senhor é o pastor Valdir, não é? Assenti. Sou. Mas pode me chamar só de Valdir. Ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: meu pai era pastor. Igual o senhor era. Rígido. Intolerante. Me expulsou de casa quando engravidei sem casar. Disse que eu era uma vergonha. Que Deus tinha me rejeitado. Senti uma dor profunda. Sinto muito. Ela continuou: eu vi o documentário sobre o Senhor. E pensei, se ele conseguiu mudar, talvez meu pai também consiga. Vim aqui para pedir uma coisa.
O senhor poderia conversar com ele? Não sabia se seria capaz de ajudar, mas prometi tentar. Ela me passou o contato do pai. Liguei. Ele atendeu com voz dura. Expliquei quem eu era. Houve um silêncio. Então ele disse: eu sei quem você é. Vi o documentário. Achei patético. Respirei fundo. Entendo. Mas quero conversar com o senhor sobre sua filha. Ele desligou. Liguei de novo. E de novo. Na terceira tentativa, ele atendeu furioso. O que você quer? Apenas uma conversa. 20 minutos do seu tempo. Ele hesitou. Finalmente concordou. Nos encontramos num café. Ele chegou com expressão fechada. Sentou sem cumprimentar. Comecei a falar. Contei minha história. Contei sobre como o orgulho tinha me cegado. Sobre como tinha machucado minha própria família. Sobre como tinha perdido anos preciosos por causa da rigidez. Ele me ouvia, mas não demonstrava emoção. Quando terminei, ele disse: minha filha pecou. A Bíblia é clara. Respondi com calma: a Bíblia também diz que o amor cobre multidão de pecados. E que devemos perdoar 70 vezes 7. Seu neto está crescendo sem avô. Sua filha está sofrendo sem pai. Vale a pena? Ele não respondeu. Ficou olhando para a xícara de café. Depois se levantou e foi embora. Achei que tinha falhado. Mas 3 dias depois, a jovem voltou ao projeto. Chorando. Mas dessa vez de alegria. Meu pai me ligou. Quer me ver. Quer conhecer meu filho. Abracei ela, chorando junto. Que bom. Que bom mesmo. Esses pequenos momentos são o que dão sentido aos meus dias agora. Não são grandes milagres. Não são multidões se convertendo. São conexões humanas. São pontes sendo reconstruídas. São vidas sendo restauradas, uma de cada vez. E isso é suficiente. Mais que suficiente. Ana me perguntou recentemente: você é feliz agora, Valdir? Pensei antes de responder. Sim. Não da forma que eu imaginava que seria feliz. Não tenho mais igreja grande, reconhecimento, sucesso ministerial. Mas tenho paz. Tenho propósito. Tenho amor. E tenho a certeza de que, finalmente, estou no caminho certo. Ela sorriu. Então valeu a pena. Assenti. Valeu. Gabriel me contou que vai ser pai. Vou ser avô. A notícia me encheu de uma alegria misturada com responsabilidade. Quero ser um avô presente. Quero ensinar meu neto sobre amor, não sobre julgamento. Sobre graça, não sobre rigidez. Quero que ele cresça sabendo que Deus é bom. Que a fé é bela quando aplicada com humildade. Que todas as pessoas merecem respeito, independente do que acreditam. Samuel me disse que talvez um dia volte a frequentar alguma comunidade de fé. Mas precisa ser um lugar seguro, pai. Onde eu possa questionar sem ser julgado. Onde eu possa ser eu mesmo. Respondi: esses lugares existem, filho. E quando você estiver pronto, vamos procurar juntos. Há dias em que ainda sinto culpa. Há dias em que acordo no meio da noite lembrando do rosto de Dona Joelma chorando na janela. Nesses dias, Ana me abraça. Você já se desculpou. Você já mudou. Agora precisa se perdoar também. Estou tentando. É um processo longo. Mas estou tentando. Outro dia, passei em frente à casa de Portão Verde. A casa onde cometi meu pior erro. Está habitada por outra família agora. Crianças brincavam no quintal. Parei na calçada e apenas olhei. Senti uma tristeza profunda. Mas também gratidão. Porque foi ali, naquele lugar de vergonha, que meu verdadeiro percurso de fé começou. Não me considero um exemplo. Não me vejo como modelo. Sou apenas um homem que errou terrivelmente e que está tentando consertar o que pode ser consertado. Que está tentando viver de forma diferente. Que está tentando honrar a memória de quem me perdoou. E, no fim das contas, talvez seja isso que todos nós somos. Pessoas imperfeitas tentando fazer o melhor que conseguem com o tempo que têm. Toda noite, antes de dormir, seguro o terço de contas azuis. Passo os dedos pelas contas gastas. E agradeço. Agradeço pela queda que me humilhou. Agradeço pelo perdão que me restaurou. Agradeço pelas pessoas que não desistiram de mim quando eu tinha desistido de mim mesmo. E peço forças para continuar. Para não voltar a ser quem eu era. Para seguir sendo quem estou me tornando. Meu nome é Valdir.
Tenho 45 anos. E hoje, finalmente, depois de tanta dor e tanta graça, posso dizer que encontrei paz. Não a paz de quem tem todas as respostas, mas a paz de quem aprendeu a conviver com as perguntas. Não a paz de quem está certo, mas a paz de quem aprendeu a amar, mesmo quando não entende. E essa paz, descobri, é o maior presente que alguém pode receber. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é? O abraço da graça que nos aceita como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Esse abraço eu recebi. E agora passo meus dias tentando oferecer ele para quem cruzar meu caminho. Porque foi isso que Dona Joelma fez por mim. E é assim que vou honrar a memória dela. Até o fim dos meus dias.